Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava com 17 anos e era apaixonada pelo Reinaldo. Na verdade, gostava dele desde que me entendia por gente. Ele também gostava de mim. Tanto que estávamos namorando já há quase um ano. Quer dizer, isso oficialmente, né? Porque antes dos meus pais permitirem o nosso namoro, a gente já andava se encontrando escondido. O Reinaldo também morava ali no bairro, só que um pouco afastado ali de casa. Mas como fazíamos parte da mesma turma na escola, a gente sempre foi muito próximo assim um do outro. O problema é que eu vinha sentindo que ele andava meio esquisito comigo naqueles últimos tempos. Até uns perdidos ele andava dando. Eu o confrontava, perguntava o que estava acontecendo. Chegava a insinuar às vezes que ele talvez estivesse até aprontando alguma coisa. Mas ele sempre dizia o mesmo. Que aprontando, Lúcia? Nada a ver. Saiu com a galera, só isso. Não era só isso. Eu sentia que havia alguma coisa a mais. E tanto não era só isso, que um sábado ele me chamou para conversar. E sem pensar no meu sofrimento, sabe quando a pessoa fala aquilo assim, sem mensurar o que está causando no outro? Lúcia, eu tô precisando de um tempo, tá? Tô me sentindo sufocado, sei lá. Sufocado? Mas como assim? Segundo ele, a gente tinha começado a namorar muito cedo. Ele não podia aproveitar para sair com seus amigos, que eu já ficava implicando. Falou que precisava de um espaço. Olha, eu fiquei tão triste com tudo aquilo que ele falou. Porque, puxa vida, tudo que eu fazia era pensando nele. E nós dois, no nosso namoro. E agora, de repente, ele vem e diz que está tudo acabado. Quer dizer, veio com aquela conversinha, né? De precisava de um tempo, de um espaço. Mas a gente sabe que a pessoa, quando vem pedindo tempo, é porque ela quer terminar. Na verdade, ele não queria tempo, coisa nenhuma. O que ele estava fazendo, sabe, era botar um fim no nosso namoro de vez. E por mais que eu tenha tentado fazê-lo voltar atrás, não teve como. Ele decretou o fim do nosso namoro. Me virou as costas e saiu caminhando sem olhar para trás. Enquanto eu fiquei ali chorando, me sentindo nada. A última das meninas do mundo. Sabe, mesmo assim, eu ainda fiz outras alternativas. Eu ainda fiz tentativas para me reaproximar dele. Conversei até com a mãe dele, que gostava muito de mim. Só que mesmo gostando de mim, o que ela podia fazer? Tentei tudo o que foi possível. Mas ele realmente não queria mais nada comigo. Chorei muito. Foi um pedaço triste da minha vida. Mas ficou ainda pior quando vieram me falar que ele andava saindo com outra. Então foi por isso que ele quis terminar tudo comigo? Só podia. Ele já tinha outra. Sabe, não terminou o namoro ou pediu um tempo porque estava se sentindo sufocado. Se sentindo sufocado, coisa nenhuma. Era tudo mentira. Desculpa. Na verdade, ele tinha terminado comigo porque já estava com aquela outra. E quando eu soube disso, meu Deus, eu caí em desespero. Tudo se tornou ainda mais insuportável para mim. Eu ainda caí na besteira de ir atrás dele, tentar conversar com ele, exigir uma explicação, sabe? Só que ele já não me devia mais nada. Mas ele não deu a mínima. Simplesmente me deixou falando sozinha. Fiquei ainda mais triste depois disso, ainda mais amargurada. A Fátima, uma amiga que a gente tinha em comum, ela vivia tentando me animar. Me chamava para sair com a turma, ou então só nós duas. Tentava me distrair, eu não conseguia me animar.
Principalmente depois que vi com os meus próprios olhos o Reinaldo desfilando com aquela outra menina de mãos dadas na rua. E eu pensando que o nosso amor seria para sempre. Só que infelizmente tinha me enganado. Algum tempo depois, a minha amiga me convenceu a ir a um churrasco com ela numa chácara. Eu aceitei o convite porque, sei lá, me dei conta de que precisava sair daquele quarto um pouco. Do contrário, acho que acabaria até enlouquecendo. O churrasco aconteceu numa chácara em Campo Magro. E nós fomos de carona com um conhecido dessa minha amiga. Mas sabe quando nada tem graça? Ela me apresentou algumas pessoas. Tinha uns carinhas, inclusive, que se aproximaram de mim, tentando puxar assunto, demonstrando interesse. Só que a minha cabeça estava em outro lugar. E o pior, noutra pessoa. Olha, cheguei a me arrepender de ter ido. Porque eu não estava no clima. Pelas tantas, inclusive, me afastei de todo mundo. Até porque todo aquele barulho, aquele som alto, estava fazendo mal para minha cabeça. Comecei a andar ali por perto, me afastei um pouco. E aos poucos, aquele fuzuê foi ficando assim mais distante. Até que parei de caminhar e fiquei ali olhando por nada, com o pensamento longe. Até que algum tempo depois, escutei aquela voz. Tá fazendo o que sozinha? Se perdeu do pessoal? Olha, eu estava tão distraída que levei até um susto. Me virei e dei de cara com aquele rapaz ali do meu lado, segurando uma latinha de cerveja na mão. Sorrindo, ele chegou mais perto e perguntou meu nome. E, me medindo assim dos pés à cabeça, falou: "Nossa, você é muito bonita, sabia? Aliás, você ainda não me respondeu. Tá fazendo o quê aqui sozinha? Longe de todo mundo?" "Nada. Tava andando apenas, conhecendo o lugar, pensando." O lugar é bonito, sim. Aliás, tem um riozinho aqui embaixo. Você conhece? Já foi a ver?" Falei que não. E ele então me convidou para descer até a encosta. Olha, juro que eu fiquei assim na dúvida. Até meio preocupada, até porque era a primeira vez que eu vi aquele rapaz na minha frente. Só que não esbocei assim nenhuma reação. Continuei ali impassível. Mas aí ele me pegou pela mão e foi me puxando assim pro meio do mato. Segundo ele, na direção do tal riozinho. Nem eu mesma sei porquê, mas fui me deixando levar. Só que a gente foi se embranhando assim cada vez mais no meio daquela mata e não tinha nenhum sinal de rio, coisa nenhuma ali perto. E ele simplesmente não soltava da minha mão. Foi assim, me puxando. Eu comecei a ficar assustada, já imaginando que aquele cara estivesse, sei lá, mal intencionado comigo. Até que chegamos assim debaixo de uma árvore. O terreno embaixo era limpo, não tinha mato. E aquele cara, cujo nome eu nem sabia, porque ele não tinha me falado, me puxou assim para junto de si e começou a me beijar, a me apertar e... Eu fiquei tão apavorada, mas tão apavorada, que não sei nem o que aconteceu comigo, mas eu fiquei com tanto medo do que ele pudesse fazer comigo, que travei. Não tomei nenhuma atitude, não consegui esboçar nenhuma reação. Eu só repeti em pensamento: "Meu Deus, me salve, por favor." Eu podia ter gritado por socorro, mas quem ia me ouvir? A gente estava muito longe. Estávamos ali no meio do mato, longe do pessoal. Tanto que o barulho também eu já nem escutava direito. Era um barulhinho assim. E quem ouviria alguma coisa com todo aquele ruído? Eu podia me esgoelar de tanto gritar que ninguém ouviria. A grande verdade é que aquele cara fez o que quis comigo. Tirou a minha roupa,
Se despiu também e fez tudo o que teve vontade. Debaixo daquela árvore no meio do mato. E como eu não tive nenhuma reação, fiquei calada, simplesmente deixei acontecer. Ele deve ter imaginado que eu também queria. Foi o momento mais terrível que eu já passei em toda a minha vida. Eu me senti tão mal, usada, violentada, como se fosse um... Fiquei ali rezando para que tudo acabasse logo, para que eu pudesse me livrar de uma vez daquela situação. Olha, esse arrependimento matasse. Eu jamais teria aceitado o convite da minha amiga. Depois de tudo, preferi não contar para ninguém o que tinha acontecido comigo. Não comentei nem mesmo com a Fátima. Depois que voltamos lá para junto do pessoal, eu fiquei ali perto das pessoas que eu conhecia. Aquele homem também foi lá para junto dos amigos e ficou tudo por isso mesmo, como se nada tivesse acontecido. A Fátima me perguntou onde que eu tinha ido. E eu só falei que tinha saído para dar uma volta. Repito, nem com ela eu comentei nada. Fiz de conta que nada tinha acontecido. Dei graças a Deus quando aquele maldito churrasco acabou. Cheguei em casa e fui direto tomar um banho. Devo ter ficado ali debaixo daquele chuveiro por quase 1 hora. Me esfregando com sabonete, tudo para ver se conseguia tirar o cheiro daquele infeliz do meu corpo. Só de lembrar do que tinha acontecido, e eu lembrava praticamente o tempo todo, as lágrimas despencavam dos meus olhos. Com o passar do tempo, dos dias, fiz de tudo para tirar aquele episódio da cabeça. Até porque o Reinaldo ainda ocupava a maior parte dos meus pensamentos. Até que algumas semanas depois, me deparei com uma situação que me deixou mais apavorada do que eu já estava. Eu andava enjoando com muita facilidade, com qualquer coisa, cheiro, comida. Quem ficou desconfiada foi a minha mãe, porque eu juro, em nenhum momento aquilo chegou a passar pela minha cabeça. Ela começou a me fazer perguntas, a encher a minha cabeça, até que acabou indo à farmácia e comprando um teste de gravidez. Praticamente me obrigou a fazer aquele teste. E para o meu espanto, o resultado deu positivo. Imagine como que eu me senti quando percebi que o pesadelo não tinha acabado. Fazia menos de 2 meses que o Reinaldo tinha desmanchado o nosso namoro. Por isso, é claro, todos pensaram que o filho que eu estava esperando era dele. Inclusive eu. Quer dizer, depois lembrei daquele episódio e comecei a ficar na dúvida. Porque, sabe quando aquele homem, nem o nome dele eu sabia, meu Deus, me arrastou para o meio do mato e fez comigo o que quis. Não fazia nem 2 meses que aquilo tinha acontecido, de modo que o filho também podia ser dele, e não necessariamente do meu ex-namorado. Só que todo mundo ficou ali falando que o pai do meu filho era o Reinaldo. Ninguém tinha dúvida. Eu acho que de tanto falarem, até eu passei a acreditar naquela história. Repito, eu não tinha comentado com ninguém sobre o acontecido lá naquela chácara. Apenas nós 2 sabíamos. Quer dizer, ele devia ter comentado com algum amigo, até porque o homem sabe como é, né? Se comenta esse tipo de coisa, não consegue guardar só para si. Mas como eu não tinha comentado nada com ninguém, nem mesmo com a Fátima, que estava lá na chácara, preferi ficar quieta. Na verdade,
mesmo sabendo que o filho que eu estava esperando podia ser daquele homem. A vontade que fosse do Reinaldo era maior. Eu acho que passei a acreditar que fosse verdade mesmo. Meus pais, quando souberam, acho que não preciso nem falar, ficaram possessos comigo. E é claro, comigo e com o Reinaldo. Meu pai, por exemplo, chegou a perguntar: foi por isso que ele te deixou, hein, Lúcia? Porque descobri que você estava grávida? Claro que não, pai. Na verdade, nem eu sabia. Tá, mas esse filho é dele, né? Confesso que eu gelei naquela hora. Só que acabei confirmando, claro, que o filho era sim do Reinaldo. Até porque eu não tinha me envolvido com mais ninguém. O pai, naturalmente, falou que ia conversar lá com o Reinaldo, ver como ficaria a situação. E no fim, a história se espalhou. O próprio Reinaldo ficou sabendo, sem que fosse preciso eu procurá-lo, conversar com ele. Na verdade, ele foi que me procurou. Apareceu de surpresa ali em casa. Minhas pernas ficaram trêmulas quando ficamos frente a frente outra vez. Ele me olhando, com aquela expressão de dúvida, até que perguntou: é verdade que vieram me contar-los? Você está mesmo esperando um filho meu? Só balancei a cabeça. Depois, baixei o olhar, pois não tive coragem de continuar olhando nos seus olhos. Até por não ter certeza de que o filho fosse mesmo dele. Podia ser, mas também podia não ser. O fato é que depois acabei confirmando. Ele ficou em silêncio durante algum tempo. Sei lá, deve ter precisado de um tempo para assimilar, para se recuperar do baque. Até que, para minha surpresa, falou: por que você não veio me contar? Eu não vou fugir da minha responsabilidade não, viu? Pode ficar tranquila que eu vou ficar do teu lado porque deve vier. Sabe, aquelas palavras me deixaram tão confusa. Na verdade, na hora, eu nem entendi direito o que ele quis dizer quando falou que ficaria do meu lado, por que desse e viesse. Depois, até com o pai, ele foi conversar e repetiu que me daria toda assistência, a mim e a criança. Apesar de ter pouco mais de 18 anos, o Reinaldo já trabalhava com o pai dele, já ganhava seu próprio dinheiro, ou seja, teria como me ajudar. Só que eu logo percebi que a assistência a que ele se referia era somente na questão financeira. E isso naturalmente me deixou muito triste. Apesar de tudo, ele nunca colocou em dúvida a paternidade. Nunca. Nunca me fez nenhuma pergunta, nenhuma acusação, nem insinuação, nada. Até que quando entrei no 4º mês, ele fez questão de ir comigo a um exame de ecografia. E depois me levou para casa. E foi nesse momento que a gente conversou. Eu fiquei tão surpresa e confusa quando ele falou aquilo. Eu tenho uma coisa para te contar, Lúcia. Eu terminei com a Lúcia. Eu terminei lá com a Beatriz. A gente já não está mais junto. Olha, é difícil eu expressar em palavras o que aquela frase significou para mim. Eu cheguei a ficar meio abobada quando escutei aquilo. Beatriz era a menina com quem ele começou a sair, logo depois que terminou comigo. Você terminou com ela? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, né? Depois que eu soube da tua gravidez e que eu ia ser pai, sei lá, isso mexeu com a minha cabeça. Eu também me dei conta de que eu ainda gosto muito de você. Na verdade, eu nunca devia ter terminado o nosso namoro. Sei lá, a gente erra, né? Fiz burrada.
Mas enfim, você me aceita de volta? Se eu te aceito, meu Deus, é tudo o que eu mais quero. Porque eu te amo. Mas como assim me aceita? O que exatamente você está querendo dizer com isso? Estou pedindo para a gente voltar, Lúcia. Se você quiser, a gente pode ficar junto de novo. Assim vamos poder cuidar melhor do nosso filho, né? E aí, aceita? Não consegui segurar as lágrimas naquela hora. E como conseguiria, meu Deus? Depois do pesadelo, a bonança, eu comecei a chorar, mas um choro assim tão compulsivo. Depois, me atirei em seus braços e então a gente se beijou como há muito tempo não se beijava. Eu fiquei eufórica. E como não ficaria? Eu o amava. Reatar com ele era tudo o que eu mais queria nessa vida. Eu nunca me conformei por tê-lo perdido. Só que, é claro, ao mesmo tempo, me bateu aquela aflição, aquela angústia, pelo fato de estar escondendo de todo mundo o que tinha acontecido comigo, lá naquela chácara. Só de pensar que o filho pudesse não ser dele, mas daquele infame. Eu era tomada por um medo, por uma angústia. Por isso, mesmo a gente, teoricamente, tendo voltado a ser um casal, eu nunca mais tive um segundo de paz. E tudo ficou ainda pior. Quando a Fátima, aquela minha amiga, que me levou até aquela chácara, veio conversar comigo e me fez uma pergunta que fez o meu sangue gelar. Lúcia, eu não tenho nada a ver com isso, mas posso te fazer uma pergunta? Esse filho que você está esperando é mesmo do Reinaldo? Meu coração veio na boca. Por que você está perguntando isso? Por nada. Mas é que anda rolando uma conversa lá entre o pessoal que você e o Kleber ficaram juntos lá na chácara. Lembra aquele churrasco? Quando a gente foi? Ele comentou, não sei com quem vocês, enfim. Me diga, aconteceu alguma coisa entre vocês? Eu fiquei tão apavorada que não sei como as palavras conseguiram sair da minha boca. Só que, claro, neguei. E continuei afirmando que o filho era sim do Reinaldo. E ainda pedi que ela não espalhasse, não comentasse aquilo com mais ninguém. Confirmei que o filho era do meu namorado, mas o problema é que nem eu mesma tenho certeza disso. Eu rezo para que seja, assim como também rezo para que essa história jamais chegue aos ouvidos do Reinaldo, porque eu não posso perdê-lo de novo. Ainda menos nessa situação em que me encontro, quase no 7º mês de gestação. Ele está tão feliz que vai ser pai. Está fazendo tantos planos que, de certo modo, seria até injusto se esse filho não fosse dele. Ou que alguém viesse encher a cabeça dele com dúvidas. Peço a Deus que isso nunca atrapalhe a nossa vida. É só isso que peço em oração. Que Deus nos proteja da maldade alheia e das fofocas. E que também me perdoe, caso eu esteja cometendo um pecado ao esconder isso do Reinaldo. Não estou fazendo isso para prejudicá-lo, nem de pirraça, até porque nem culpa eu tive do que aconteceu naquela maldita chácara. E se estou tapando o sol com a peneira, fazendo de tudo para que aquele episódio não venha à tona, é porque eu amo demais. É porque não posso mais viver sem ele. Não posso perdê-lo de novo não, meu Deus. Repito, ele está tão feliz que vai ser pai, fazendo planos. Não quero que ele sofra. Por isso rezo noite e dia,
para que ele seja mesmo o pai do meu filho, porque se não for, e se por acaso, por causa disso, eu perdê-lo outra vez, eu morro. Juro que eu morro. Sem ele, eu não sou nada. A grande verdade é essa. Ele é o meu amor, meu único amor, e será para sempre. Ele é tudo para mim. Ele é simplesmente a razão da minha vida.